Então, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos no nosso segundo módulo e essa é a 14ª aula. Estamos na penúltima aula do nosso módulo. Estamos tratando sobre os particípios. E hoje nós continuamos falando sobre os particípios, especificamente sobre os particípios adjetivais. E dentro desse aspecto a gente vai fazer uma revisão da gramática do adjetivo. A gente tratou sobre o adjetivo há alguns capítulos atrás, inclusive no primeiro módulo, mas hoje a gente vai fazer uma breve revisão da gramática do adjetivo para lembrar como ele funciona, para que a gente possa relacionar essa questão com o particípio adjetival, que, como o nome diz, tem o papel de adjetivo dentro da frase. A gente vai ver que o particípio adjetival ele pode ter função de atributivo ou substantivo, e a gente vai entrar em detalhes sobre isso também. A gente vai ter o nosso vocabulário como de costume, bem como a nossa tradução. Então que você tenha uma boa aula, que Deus nos abençoe. O assunto da nossa aula hoje são os particípios adjetivais e nós estamos já chegando ao fim do nosso livro-texto, capítulo 29 de William Mouse. Primeiro vamos para a nossa metodologia em português. Quando nós temos um particípio, a gente já trabalhou sobre isso, de que o particípio é um adjetivo verbal, ou seja, são características verbais e adjetivais que estão dentro do particípio. Então, o homem sentado ao lado da janela é meu professor. Então, essa ideia que o homem sentado parece também um verbo, mas ao mesmo tempo tem uma característica de adjetivo, né? Já que está aqui modificando a palavra homem. Então, em português temos uma forma que se assemelha ao particípio do grego, quando nós temos, por exemplo, o ouvinte estudava mais do que os alunos regulares. Nesse caso, há um verbo inserido, nós já falamos sobre isso em outra aula, um verbo inserido dentro do significado do substantivo ouvinte. Então, o ouvinte seria especificamente aquele que ouve, né? Que ouve. Então, aquele que ouve, nós temos um verbo aqui e é isso que nós queremos chamar a atenção. Essa palavra o ouvinte seria mais ou menos como funciona o particípio no grego. É um substantivo, mas que ao mesmo tempo tem um verbo dentro do seu significado. Com isso, a gente pode pensar do grego a partir da seguinte forma. A gente tem que ter uma breve revisão aqui da gramática do adjetivo para que a gente possa entender como o particípio adjetival funciona. Primeiro, como os particípios tratados nesta lição funcionam como adjetivos, precisamos revisar os adjetivos. Então, adjetivos funcionam em uma das três formas: atributivo, substantivo ou predicativo. Quando um adjetivo funciona atributivamente, ele concorda com a palavra que modifica em caso, número e gênero, e é precedido de um artigo. Por exemplo, ho agathos logos estin. Então, a boa palavra é, isso quer dizer que ho agathos está no nominativo masculino singular, assim como a palavra que ele modifica. A boa palavra é. Quando o adjetivo funciona substantivamente, não haverá substantivo para ele modificar. Normalmente, você precisará acrescentar outra palavra para que faça sentido. Então, re-hf, se nós tivéssemos somente isso, a boa, né, nesse sentido, mas no grego não. No grego, isso aqui ele está inferindo que você tem uma palavra aqui para mulher, né? Então, o que a gente faz no grego é, dentro dessa inferência, expor essa questão a partir de um substantivo no seu gênero. Então, re-hf seria a boa mulher, assim como ta-agathá seria as coisas boas, né? As coisas, mas a gente sabe as coisas boas, ta-agathá, né? Enfim. Então, mais ou menos essa questão aí para que a gente lembre que o adjetivo funciona atributivamente ou também substantivamente. E então a gente pode perceber aqui nos particípios adjetivais
a seguinte questão. O particípio adjetival tem duas funções. Ele pode ser atributivo ou ele pode ser também substantivo, ok? Vamos começar primeiro com o atributivo. O atributivo ele modifica um substantivo ou pronome na sentença, por isso que ele é atributivo. É a ideia de que ele atribui alguma característica, algum significado a um outro substantivo ou a um outro pronome na sentença. Ele concorda em gênero, número e caso, assim como o adjetivo. Então, ho anthropos, ho legon, to orlo estin, ho didaskalos mu. Então, aqui a gente tem um particípio, ho legon, certo? Esse particípio seria aquele que está falando, mas eu tenho um substantivo aqui anterior, que é o homem. Então, o que acontece? Esse nosso particípio aqui, ele está no nominativo masculino singular, assim como a palavra que ele está modificando, obviamente, ho anthropos, masculino singular nominativo. Então, com isso eu sei que esse ho legon está modificando ho anthropos, o homem que está falando. A multidão é o meu professor, certo? Então, com isso você está vendo que o atributivo, o particípio adjetival atributivo, ele funciona exatamente como um adjetivo. Nós temos aqui um artigo precedendo que vai me dizer que ele está modificando o substantivo anterior. Então, a gente tem também aqui o particípio adjetival que tem uma característica substantival. Qual é esse? É quando ele trabalha como substantivo, por exemplo, o sujo é primo do mal lavado. Quando nós temos essa expressão aqui, o sujo é primo do mal lavado, nós temos o sujo, ou seja, aquele que é sujo, certo? Esse sujo aqui, ele é adjetivo, mas ele está funcionando aqui como substantivo, porque ele é o sujeito da frase. Todo mundo está vendo aqui que o sujo é sujeito. Então, o sujo é primo do mal lavado. No caso aqui, o sujo tem uma característica substantival. Do mesmo jeito, a gente pode pensar assim: o particípio, sendo um adjetivo verbal, pode fazer qualquer coisa que um adjetivo. Geralmente é até melhor do que um adjetivo, porque ele, como é um verbo, você pode pegar qualquer verbo, torná-lo em um particípio e fazer com que ele traga características ao substantivo que você quer modificar. Então, tornando isso um pouco mais claro, vamos aqui. Ho to orlo legon estin ho didaskalos mu. Então, ho to orlo legon, nós temos aqui uma expressão que está entre os dois, que é to orlo, mas eu quero chamar a sua atenção aqui para ho legon. Ho legon. Legon, lembra, é um masculino nominativo e é um particípio singular. Então, legon está no nominativo, então ele é o nosso sujeito. Ho legon será aquele que está falando, mas ele está modificando quem? Não, na verdade ele está trabalhando como substantivo. Ele é o sujeito dessa frase aqui, aquele que está falando. Ok? Então, assim a gente tem um particípio como função substantival. Aquele que está falando, torlo, a multidão, ho didaskalos mu, estin, né, é o meu professor. O que determinará o caso, número e gênero do particípio substantival? Bom, o caso é determinado pela função do particípio na frase. No exemplo acima, legon é nominativo porque o particípio é o sujeito da frase. Então, só para que a gente já mencionou isso, mas como um substantivo pode exercer uma função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, enfim. Aqui, ho legon é um particípio que está tendo uma função de sujeito. Por isso, ele então vai ser um nominativo. E é isso que vai determinar o caso, o número e o gênero do particípio substantival, ou seja, a função que ele está exercendo naquela frase.
Então, aqui ainda sobre os particípios adjetivais, nós temos aqui como a gente vai trabalhar a sua tradução, especificamente dos particípios substantivais. Como ocorre com o adjetivo substantival, a tradução do particípio substantival normalmente vai requerer a adição de algumas palavras, como aquele que está ou algo semelhante, certo? Então veja esse exemplo aqui. Ho legon tu orlu estin ho didáscalos mu. O falando para a multidão é meu professor. Por que a gente começa aqui? Porque, como eu falei, a gente tem que começar a tradução do particípio a partir de um gerúndio. É a primeira tentativa, se der certo, ok. Senão a gente vai ter que tentar outra. Então, falando para a multidão não está certo, não está caindo bem naquilo que a gente entende como uma frase que seja clara. Então parece um pouco estranho. A tradução do grego deve muitas vezes ser idiomática, isto é, você deve ver como significa no grego e tentar dizer a mesma coisa em português. A tradução, palavra por palavra, geralmente não vai funcionar. Então, uma observação aqui. Se nós temos rolegon, você já está vendo. Se for palavra por palavra, não dá. Eu vou ter que criar o que em inglês é idiom, né? Uma expressão para que a gente torne clara essa ideia que está sendo trazida no grego, mas não tem um correspondente direto. Eu acho que essa é a palavra-chave aqui. Um correspondente direto dessa palavra no português. Por isso que é um pouco estranho, um pouco até absurdo, as pessoas quererem traduções que sejam palavra por palavra. As pessoas acham que essas são as boas traduções, né? Palavra por palavra, porque aí você tem o significado original, ninguém está mexendo no texto e tal. Isso é mentira. Não existe uma tradução que seja palavra por palavra, porque não existe uma língua que seja equivalente. A gente não pode simplesmente pegar aqui o grego que foi escrito lá no século I e aí o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente transportar isso para o português como se fosse possível transportar uma palavra grega, uma expressão grega, a gramática grega direto para o português. Não existe essa questão de palavra por palavra. Não caia nessa falácia. Mesmo se fosse do grego para o aramaico que fosse falado na época, ou qualquer outra língua, ou latim que fosse falado na época, ainda assim não poderia ser palavra por palavra, porque nenhuma língua é igual à outra. Então, por conta disso, nós precisamos lembrar que a gente faz traduções idiomáticas, ou seja, traduções que traduzem expressões ao invés de palavra por palavra, porque se você traduzir palavra por palavra não vai fazer sentido, simplesmente você não vai conseguir entender aquela tradução, porque o grego é diferente do português. Então, só uma observação sobre isso, porque às vezes as pessoas caem nessa falácia da literalidade. Eu gosto de uma versão que seja literal, porque o que é literal é o que é mais perto do texto original. Esqueça essa ideia. Essa é uma falácia terrível que as pessoas querem cair, mas infelizmente tem levado muitas pessoas a acharem que algumas versões são melhores que as outras por conta de uma questão de literalidade, e não é. Mas o foco aqui não é falar sobre versões, é falar sobre o nosso texto grego aqui. Então, o uso de palavras como aquele que está. Então, se for no singular, por exemplo, você pode usar alguém, ele, ela, aquilo, se for neutro, né, no caso. E se for plural, você pode usar eles ou aqueles. Ou seja, você pode tentar até que faça sentido. O mais importante é você entender como funciona no grego. Então, você entendeu aqui que rolegon é aquele que está falando. Ou falando, mas o falando não faz sentido. Então, é ele que está falando, ou aquele que está falando, ou aquilo que está falando, se fosse no neutro. Bom, você vai ter que escolher. O importante é que você entenda exatamente o que está acontecendo no grego, para que você possa, obviamente, passar para as outras pessoas o seu significado. Muitas vezes não vai dar para ser literal, né? Não vai dar para ser correspondente direto, mas você pode explicar para a sua audiência, olha, aqui é uma forma verbal, significa isso. Também não precisa ficar entrando em detalhes,
do grego e do particípio, as pessoas não querem ouvir isso. Elas só querem saber o significado do texto. Se você puder dizer isso para elas, elas vão ficar muito gratas a você e você vai ter feito o seu trabalho de pregador, de expositor da palavra. Então, pensando aqui nos particípios adjetivais, tradução do particípio substantival. Pensando sobre isso aqui, talvez quando a gente vir uma expressão no grego, a gente já tem até uma inferência do que isso significa, entendeu? Então, nós temos aqui, em qual caso número e gênero estaria no particípio se a tradução fosse a seguinte? Vamos tentar aqui. Aqueles que parece uma expressão do sujeito, né, da frase. Aqueles que fizeram isso, aqueles que trabalham assim, enfim. Então, se é sujeito, qual seria o caso? O caso que diz o que é sujeito e predicativo do sujeito no grego é o nominativo, você deve lembrar. Nominativo. E o número, aqueles que, então, será plural. E o gênero será o gênero masculino, obviamente. Aquilo que também tem um cara aí de sujeito, né? Então seria, no caso, o nominativo. O número, obviamente, singular. E o gênero, o gênero seria neutro, né? Porque está falando de uma coisa. No grego seria mais ou menos assim. Aqueles que... Perceba aqui que nós temos um A com o acento grave, né? Então é a ideia de que nós temos, dentro dessa expressão aqui, nós temos dois As, né? O primeiro A seria uma preposição, o primeiro A seria a preposição, o segundo seria um artigo, né? Então aqui nós temos uma preposição e um artigo. E essa preposição pode ser trocada então por para, né? Para aqueles. Então, com isso, qual é aquela forma nominativa, nominal, né? Qual é o caso que indica que a palavra-chave é para, né? Para é a ideia do objeto indireto. Eu entrego a bola para o irmão. Então, para o irmão é um objeto indireto. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho aquele caso que corresponde ao objeto indireto no grego, que seria o dativo. Aqueles que seria plural e o gênero será masculino. Daquilo nós temos aqui de mais a, nessa expressão aqui, de mais a. Palavra-chave de tem a ideia de posse, e a ideia de posse no grego é trazida pelo caso genitivo. No caso aqui é singular, daquilo que, e neutro, né? Daquilo. Tem a ver com uma coisa, né? Enfim. Então, com isso você tem mais ou menos como a gente teria no grego se nós víssemos essas expressões aqui no português, né? Aqueles que, aquilo que, aqueles ou daquilo. E isso pode servir também do modo contrário. Você está tentando aqui inferir do que seria no grego, mas isso pode servir também para a sua própria tradução. Quando você vir um nominativo, um dativo, um genitivo, tentar traduzir a partir dessas expressões aqui. Então, ainda falando aqui sobre o atributivo ou substantivo, como é que eu vou saber qual é a tradução? Já que o particípio pode funcionar tanto como adjetivo como substantivo, qual a forma de saber qual das funções que ele está realizando? Uma excelente resposta, talvez lhe frustre um pouco, mas é o contexto. Contexto da frase e como você pode entender esse particípio dentro do todo daquele argumento, daquela perícope, daquele parágrafo predicante. Isso vai dizer para você qual é a função do particípio adjetival, se é atributivo ou substantivo. Então, por exemplo, aqui como a gente tem Rolegon to orlo estin rod daskalos mu. Como saber se rolegon é adjetival ou substantival?
Primeiro a gente tenta traduzir como adjetival. Então, o falando, né, to, lo, estin, ho, não está funcionando. Então você não vai conseguir porque não tem nada para ele modificar. O ho, legon não tem um outro substantivo no nominativo aqui para ele modificar. Então o que isso quer me dizer? Quer me dizer que ele é substantival, ou seja, que na verdade ele, que não há um substantivo aqui para ser modificado, ele está trabalhando aqui como um substantivo. Então é aquele que está falando para a multidão, que é o meu professor. E essa é a ideia. Também outra forma de saber é se ele é antecedido de artigo ou não. Então, como regra geral, o particípio adverbial não é seguido de artigo. Já o adjetival pode ser seguido de artigo. Então, como é que eu vou saber se ele está modificando um verbo ou se ele é um substantivo ou está modificando um substantivo? Bom, geralmente, se é seguido de artigo, é adjetival, ok? Então, também perceba e procure entender qual é a tradução que faz mais sentido dentro do contexto. No final das contas, o contexto vai determinar a sua tradução. Escolha, por exemplo, entre as duas opções abaixo. Ho anthropos legon torlo estin ho didaskalos mu. O homem, enquanto está falando à multidão, é meu professor. Isso aqui seria a forma adverbial. Você tentou e parece que não deu muito certo. Porque o homem, enquanto está falando à multidão, é meu professor, não faz sentido. Mas se nós tentarmos traduzi-lo como adjetival, perceba aqui então, o homem que está falando à multidão é meu professor. Agora faz mais sentido. E essa é a ideia. Vá tentando traduzir até que faça sentido e então você vai ter a forma correta. Um breve resumo aqui. 4 termos importantes para lembrar, né? Primeiro, o termo adverbial. Quando o particípio é adverbial, ele concorda com o substantivo ou pronome na frase, mas a ação descrita pelo particípio é dirigida em direção ao verbo, ou seja, é um particípio que vai modificar um verbo. E ele emprega as palavras-chave enquanto ou depois de, dependendo de se tratar do tempo verbal presente ou aoristo. Então lembra, gente, que ele falou que as palavras-chave, né, para a tradução do particípio adverbial seria enquanto ou depois de. Enquanto ele está falando ou depois de ele ter falado, e assim a gente tem o adverbial. Já o adjetival, ele modifica um substantivo ou pronome, ou ele mesmo funciona como um substantivo. Se for atributivo, então ele funciona como se funciona como adjetivo, atribuindo alguma função, alguma coisa a um substantivo ou pronome, é chamado de atributivo. Por enquanto, acrescente NDO no verbo em português para a tradução. No caso, o substantival, ele funciona como substantivo, são necessárias algumas palavras adicionais para a sua tradução para que ele faça sentido. Então, use as palavras que façam melhor sentido em português para a tradução, aquele que está falando, aquilo que está falando, enfim. Mas, além disso, nós temos 7 perguntas para fazer para qualquer particípio para que nós possamos traduzi-lo. Então, a primeira delas, qual é o caso, número e gênero do particípio e por quê? Ou seja, qual palavra ele está modificando? A primeira coisa que você precisa saber num particípio é caso, número e gênero. Não vai pegar o particípio e logo ir traduzindo, porque isso não vai resolver. Você precisa saber exatamente qual é a sintaxe desse particípio. A ação ou condição de existência no particípio é dirigida a um verbo ou a um substantivo. Você vai olhar para a frase e vai perceber, tentar entender. Isso aqui está modificando o quê? Um verbo ou um substantivo? E isso vai me dizer se ele é um particípio adverbial ou adjetival. Se ele é adverbial, você usa enquanto ou depois de, se ele está modificando um verbo. Se ele é adjetival, então você tem que se perguntar se ele é atributivo ou substantival. Qual é o tempo verbal do particípio? Ele é presente ou aoristo? Qual é a voz do particípio?
ela é ativa, é média, é passiva. Isso vai depender também. E então você vai saber qual é o significado do particípio. Eu sei que tudo isso aqui parece muita coisa, né? 7 perguntas, mas isso é uma questão. Isso aqui é porque eu estou tentando trazer de uma forma mais analítica. Mas isso você vai conseguir trazer de uma forma mais natural, dependendo da sua prática. É como se diz, né? Como dirigir, né? Quando você vai aprender a dirigir, você pensa em tudo, né? Você tem que pensar em passar a marcha, em apertar a embreagem, em soltar a embreagem, apertar o acelerador, e tudo isso faz parte do processo de dirigir. Depois de um tempo você não pensa nisso, você simplesmente faz. A prática para o grego funciona mais ou menos assim também. São todas essas perguntas, mas com o tempo você vai olhar para o particípio e assim que você olhar, a primeira coisa que você vai perceber, caso, número e gênero. Você já conhece as formas verbais. Então você vai olhar para o contexto e perceber se eu está trabalhando com o verbo ou com o substantivo aqui. Então se ele é adverbial, qual é o tempo verbal dele? Ou se ele é adjetival, se ele é atributivo ou substantivo? E enfim, essa é a questão para a gente traduzir o particípio. Então, tentando fazer isso de uma forma um pouco mais gráfica aqui, qual palavra, se houver, o particípio está modificando? Se dependendo aqui, vai ser adverbial ou adjetival. Se for adverbial, você vai trazer ele modificando o enquanto ou depois de. Se for adjetival, é atributivo ou substantivo. Se for atributivo, ele modifica quem ou que, ou se for substantivo, vai ser aquele que. Se ele é adverbial, continuando aqui, o tempo verbal dele é presente ou auristo, né? E a sua voz é ativa, média, passiva, e o significado, então, será a definição daquela palavra. O vocabulário aqui, dechomai, significa eu tomo, eu recebo. Dokeo significa eu penso ou pareço. Esthio significa eu como. Só uma observação aqui sobre dokeo, você pode já ter estudado, né? Sobre aquela heresia cristológica chamada docetismo. O docetismo era aquela heresia que dizia que Jesus tinha só uma aparência de homem, certo? Ele, na verdade, ele era somente Deus e tinha uma aparência de homem, uma forma de homem. Ele aparecia como homem. Então, os docéticos, eles pensavam assim. Então, perceba que essa palavra docetismo vem da palavra dokeo, certo? Que significa eu penso, mas também significa eu pareço. Então, a aparência vai trazer essa ideia aí. Então, você está vendo que o grego lhe ajuda, inclusive, na teologia sistemática, né? Na teologia histórica. Às vezes as pessoas acham que nós temos duas ou mais, né, categorias dentro da teologia que nenhuma tem relação com a outra, né, e tal, mas enfim, o grego lhe ajuda também a entender esses termos aí da cristologia, da teologia sistemática, teologia histórica, teologia dogmática, enfim. Esse theo, como falei, significa eu como. Pempto significa eu envio, ok? E fero significa eu trago, eu carrego, eu levo, eu produzo. E por último, nós temos aqui a nossa tradução. Vamos trabalhar então aqui essas frases. Como a gente tem aqui então, lugar, então, por que não? Lugar, por que o não? Este significa sois, é o verbo eimi, a segunda pessoa do plural. Então, por que não sois? Rimeis, é vós. Está aqui a segunda pessoa do plural, no caso no nominativo, certo? Então, lugar este rimeis, porque não sois vós. Nós temos o sois aqui,
e nós temos o hoi laluntes. Hoi laluntes vem de lalel, que significa eu falo. Então, hoi laluntes está aqui no nosso particípio e ele está também especificamente no nominativo. No nominativo plural. Certo? Então, se ele está no nominativo plural, ele vai trazer para a gente a ideia de que não sois vós que falais, certo? No caso aqui no masculino, ele está modificando, no caso não o substantivo, mas esse pronome aqui, rimeis, ok? Então, não sois vós que falais. Perceba que ele é um particípio adjetival, ok? E ele está sendo atributivo aqui, porque ele está atribuindo uma ideia a esse pronome aqui, rimeis. Porque não sois vós que falais, mas topneuma torragion, mas o Espírito Santo. Ok? Então a gente tem um exemplo aqui de um particípio adjetival atributivo. Ele está atribuindo uma qualidade a esse pronome aqui, rimeis, vós. E como o rimeis está no nominativo plural, então também nós temos o nominativo plural aqui, hoi laluntes, modificando o rimeis, porque não sois vós que falais. Esse aqui é o nosso particípio adjetival. Aqui nós também temos kai ho theoron me theoreiton pempsanta me. Aqui está em João 12:45 e vamos traduzir aqui como i. Theoron me theorei. No caso aqui, esse i eu vou deixar em suspenso, tá? Porque ele vai fazer mais sentido no final. Então, ho theoron, você está vendo que isso aqui é um particípio, certo? De theoreo, que a gente já trabalhou, é a ideia de eu vejo, eu contemplo, certo? E de onde vem a palavra teoria, né? De contemplar, enfim, alguma questão teórica. Enfim, o que eu quero mostrar é que ho theoron, como particípio, não está modificando nenhuma outra palavra aqui, certo? Você pode procurar aqui outra palavra que esteja no nominativo plural e não tem. Então, na verdade, o ho theoron, ele vai trabalhar como um substantivo. Ho theoron vai ser aquele que vê. Aquele que vê. Ele está no nominativo. Perceba aqui. Nominativo singular e masculino, certo? Então, se é masculino, vai ser aquele que vê. Lembra que a gente trabalhou sobre a questão de como traduzir de uma forma idiomática, ou seja, a partir de uma expressão. Então, ho theoron vai ser aquele que vê, me, que me vê ou que vê a mim. Me aqui, o pronome oblíquo, né? Ou no caso aqui no português a gente está traduzindo de uma outra forma, mas seria aquele que me vê ou aquele que vê a mim. Theorei, vê. Aqui já não é mais particípio, aqui está no indicativo. Então, aquele que vê a mim, vê ton pempsanta mi. Só que nós temos o kai aqui, certo? Vamos já tratar dele, certo? Não esqueça do kai. Aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. Se você perceber aqui, nós também temos um outro particípio aqui, pempsanta, certo? Pempsanta vem de pempo, que é eu envio, e pempsanta está no caso aqui no acusativo. Você pode ver porque o artigo que o antecede também está no acusativo masculino singular. Então, esse particípio aqui, essa forma participial, ela está trabalhando
como um objeto direto desse verbo aqui, theorei. Certo? Então, aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. Aqui está no aoristo, certo? Pempsantan, perceba que o sigma alfa está aqui incluído, ó. Pemp de pi mais sigma, né? Então, Pempsantan está aqui no aoristo. Então, aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. Vê aquele, vou traduzir aqui em vermelho, aquele que me, olha aqui o me também, aquele que me enviou. E uma observação sobre o nosso Kai aqui. O nosso Kai ele pode ser traduzido como e, mas também pode ser traduzido como também. E dentro do contexto aqui, funciona bem a questão do também. Então, aquele que vê a mim, também, eu vou traduzi-lo assim, também vê aquele que me enviou. E assim você tem aqui, então, dois particípios. Nós temos, no caso aqui, 3 particípios. O primeiro deles é atributivo, está modificando um pronome. O segundo e o terceiro aqui são substantivos, substantivais. Eles estão sendo eles mesmos trabalhando como substantivos. O primeiro deles está trabalhando como um sujeito e o segundo deles como um objeto direto, certo? E assim você vê como funciona o particípio. Então, espero que você tenha gostado da nossa aula sobre os particípios adjetivais. Queremos retomar um pouco aqui o que a gente já aprendeu. Primeiro, nós falamos dentro da ideia dos particípios adjetivais, nós falamos sobre o adjetivo verbal, ou seja, o particípio é um adjetivo verbal, ele vai às vezes funcionar como adjetivo, às vezes como verbo, às vezes como os dois. Então, a gente fez essa revisão da gramática do adjetivo, vimos que ele tem uma função atributiva, ou seja, ele atribui algo a algum substantivo dentro da frase, né? E nós trabalhamos sobre algumas dicas de tradução para que isso possa funcionar um pouco melhor dentro dos nossos exercícios. Falamos sobre a função atributiva do adjetivo, ou seja, quando ele modifica um substantivo ou um pronome dentro da frase. E também falamos sobre a função substantiva, que é quando ele funciona de fato como um substantivo na frase. Então, ao invés de ele modificar um substantivo, ele mesmo funciona como substantivo. A gente mencionou essa questão também. Além disso, nós falamos sobre o nosso vocabulário. Uma palavra interessante foi a palavra dokeo, de onde vem a palavra docetismo. Então, a gente falou sobre essa heresia que existiu e que dizia-se que Jesus somente tinha uma aparência, né? Uma aparência de homem, mas na verdade ele era somente Deus. E a gente viu que essa palavra dokel vem, aliás, ela dá origem a essa palavra do docetismo. E também falamos sobre a nossa tradução. Então espero que você tenha gostado da nossa aula. Estamos caminhando para a nossa última aula, finalmente. Então espero que Deus esteja nos dando muito da sua graça e também quero lhe parabenizar porque você aguentou até agora, né? Realmente é um conteúdo bem extenso, mas também cheio de detalhes maravilhosos da palavra de Deus que nós temos tratado aqui. Então um grande abraço e até mais.